Deixe-me tirar o mudo aqui. Isso foi incrível. Eu não quero me levantar e pregar depois da música que tivemos hoje. Sinto que estou deixando a congregação na mão depois daquela música e da belíssima interpretação da oração do Senhor. Que bênção foi simplesmente sentar e ouvir os louvores a Deus e realmente ansiar por aquele dia. Então estou tentando colocar isso aqui no meu cinto. Você não anseia pelo dia em que todas as coisas serão feitas novas e estaremos naquele mar de vidro, unidos aos corais do céu, e o coral celestial estará aí cantando, e o meu som alegre se misturará ao seu som harmonioso, e teremos um tempo maravilhoso louvando nosso Pai Celestial? Então, obrigado, irmãos, por essa música tão bonita. Obrigado pela belíssima interpretação de... Onde está o irmão Nathan? Ele está ali. Obrigado, irmão. Eu estava ouvindo. Andrea Bocelli, no caminho para cá, cantando o Pai Nosso. E quando você começou a falar, eu pensei, não, calma, achei que ele estava no YouTube hoje. Não, ele está na igreja conosco. E foi absolutamente lindo. Muito obrigado por compartilhar isso conosco. Gostaria de agradecer ao pastor Piroski pelo convite tão gentil para voltar a falar aqui novamente. É sempre um privilégio e uma alegria voltar aqui à igreja de Elmhurst. E vejo que estou com minha barba da Covid ali aparecendo na tela. Minha filha diz que parece um guaxinim, mas quando ela me disse isso, e ela é adolescente, pensei, talvez eu deva tirar isso. De qualquer forma, é muito bom estar de volta aqui com todos vocês. E compartilhar a palavra de Deus. Hoje é um sábado de liberdade religiosa. Então teremos um sermão sobre liberdade religiosa. E eu vou... o sermão de hoje Alguns de vocês sabem que eu preguei um sermão há cerca de 5 semanas na Village Church, no sábado de liberdade religiosa. Esse sermão rodou o mundo. Agora ele está, eu não sei, em 10 ou uma dúzia de idiomas, continua circulando, e é um sermão que vai me acompanhar na infâmia pelo resto da minha vida, posso dizer. Então este sermão aqui é uma espécie de continuação daquele, mas estou tomando um rumo um pouco diferente. Eu acredito que, estamos vivendo tempos grandiosos. Eu cresci na Inglaterra, como o pastor Piroski disse, e assistimos do nosso lado do Muro de Berlim, enquanto o Muro de Berlim caía em 1989, sem perceber que estávamos assistindo à história diante dos nossos olhos. E o que estamos vendo hoje é outro momento histórico na história mundial. Estamos vendo movimentos de vários tipos em nosso mundo hoje. Homens correndo de um lado para o outro. Alguns, seus corações estão desfalecendo de medo. Mas nós conhecemos a história como adventistas. E a boa notícia é que Jesus está voltando. E por isso podemos cantar com aquele hino que Jesus está voltando. E podemos erguer a trombeta e deixá-la soar alto. Porque sabemos o final da história. E é que Jesus está voltando. E assim, aconteça o que acontecer neste mundo. Sempre precisamos manter em mente o fato de que conhecemos o final da história. E o final da história é bom para os santos de Jesus Cristo. Então convido você a inclinar a cabeça comigo e vamos começar com uma palavra de oração. Pai Celestial, estamos reunidos aqui hoje neste dia de sábado em Elmhurst. Senhor, eu te agradeço porque esta congregação está unida. Senhor, nós passamos, em sua maioria, pela Covid e queremos te agradecer por cada pessoa sentada nos bancos aqui hoje e por aqueles que estão assistindo online. Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida, pela promessa da vida eterna. E te agradeço porque tu caminhas conosco dia após dia. Senhor, ao nos reunirmos aqui hoje na liberdade que temos nesta nação, humildemente pedimos que o teu Espírito mova nossos corações e mentes de maneira poderosa e profunda. Senhor, por favor, fala através de mim. Por favor, fala por mim. Que as minhas palavras venham do teu trono de graça. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Então, como eu estava dizendo há alguns minutos, isso é apenas uma introdução e você pode estar se perguntando, por quê? Que título estranho para um sermão? Eu vou explicar por que o título é esse em um instante. Mas há cerca de 5 semanas, eu preguei um sermão chamado Um Apelo à Nobreza Adventista. E esse sermão gerou uma variedade completa de reações de todo o mundo. Algumas dessas coisas são coisas que eu preferia não ter visto. Mas é assim mesmo. Você não pode mudar isso. E eu só gostaria de dizer àqueles que escreveram coisas assim, que eu realmente não guardo nenhum ressentimento. Eu perdoo livremente porque Jesus nos ordenou a perdoar. E então, quando você prega hoje em dia, parece que se eu digo eu gosto de maçãs, todo mundo que gosta de laranjas começa a te criticar. Quero dizer,
Hoje em dia você quase não pode dizer nada sem, sabe, as pessoas começarem a te criticar por alguma coisa. E eu não acredito que você não gosta, de laranjas e você é laranjafóbico ou algo assim. Não, eu só gosto de maçãs. Então, hoje em dia, se você pregar sobre praticamente qualquer coisa, vai receber algum tipo de resposta. Estamos vivendo em um mundo tão polarizado, mas eu gostaria de compartilhar, e essa é a primeira vez que compartilho desde aquele sermão que, quando preguei aquele sermão, fui inundado por uma onda de apoio de adventistas de todos os cantos do mundo. Há adventistas em Ruanda que estavam se escondendo nas florestas do leste do Congo. Com medo do que poderia acontecer com eles. Há adventistas na África do Sul, adventistas na Ásia, há adventistas na América Latina, adventistas especialmente no Canadá, adventistas na Áustria e na Alemanha. Tem havido uma onda enorme de apoio. Minha esposa está intrigada com meu telefone, que mesmo sem ele agora, vibra sem parar há 5 semanas. Desconhecidos tentando me contatar para dizer: obrigado pelo que você disse ali, estamos orando por você. Então, quero começar dizendo que vivemos em um mundo onde você pode sentir que está esquecido, marginalizado ou menosprezado por causa das decisões que toma, mas você não está. Existe um movimento mundial de adventistas que ainda se apegam à sua consciência em várias questões. E você não está sozinho. Pois Deus tem os seus 7.000, que ainda não se curvaram diante de Baal e, com esperança, nunca se curvarão diante de Baal. Então, o título: Por que chamei meu sermão anterior de um apelo à nobreza alemã? Bem, como vocês sabem, eu gosto de ler história. E em 1520, Martinho Lutero escreveu um apelo ao povo alemão e o chamou de um apelo à nobreza alemã. E esse foi um apelo para que eles permanecessem fiéis aos princípios da reforma. E então o que ele disse a eles foi o seguinte. Vamos ver. Introdução e estrutura do sermão. Tudo bem. Daqui a pouco vamos chegar ao que ele disse, o apelo à nobreza. Alemã, 23 de junho de 1520. Isto foi o que Martinho Lutero disse. Ele disse, abre aspas, os romanistas, ou seja, a igreja papal, levantaram 3 barreiras contra toda a reforma. Quando o poder temporal os atacou, eles negaram sua autoridade e afirmaram que o poder espiritual era superior a ele. Quando alguém os repreendia com base nas Escrituras, eles respondiam que ninguém além do Papa era capaz de interpretar as Escrituras. Quando eram ameaçados com um concílio, a resposta era: ninguém além do soberano pontífice tem autoridade para convocar um concílio. Assim, esse apelo de Martinho Lutero foi um apelo à nobreza alemã e ao povo da Alemanha, para que não desistissem dos princípios da reforma, para que permanecessem fiéis aos princípios da reforma. E assim, o apelo se espalhou por toda a Alemanha. Ele foi amplamente divulgado. Ele se tornou viral. Quero dizer, hoje em dia dizemos que as coisas viralizam. Naquela época, as coisas eram impressas por essas prensas tipográficas, como a que Gutenberg inventou. E os panfletos dele foram enviados por toda a Suécia da Alemanha, atravessaram toda a Europa e tiveram uma influência poderosa sobre o povo. A nação alemã, em particular, foi mobilizada para a causa da reforma e para se unir em torno de Martinho Lutero. Os opositores de Martinho Lutero, por outro lado, ardendo de desejo de vingança por causa das 95 teses e de tudo o mais que ele havia escrito, instaram o Papa Leão X a tomar medidas decisivas contra Lutero. O Papa concordou e foi decretado que as doutrinas de Lutero deveriam ser condenadas imediatamente e sumariamente. Foram concedidos 60 dias a Lutero e seus seguidores, após os quais, se não renunciassem aos seus ensinamentos, todos seriam excomungados. E pensamos, bem, isso não parece tão ruim, mas ser excomungado era a sanção máxima, a mais extrema que a igreja podia impor a alguém. Você poderia ser proibido de pregar. Você poderia ter seu título de doutor retirado pelas universidades. Você pode ser banido. Você poderia ser colocado sob censura, mas se fosse excomungado, isso significava que não poderia participar da missa, frequentar a igreja, se casar ou ser sepultado. Você seria enterrado, obviamente, mas não em solo sagrado. Seria enterrado em solo comum, sem esperança de vida eterna. Então, ser excomungado naquela época, pelo papado, era algo enorme, realmente muito sério. E as pessoas tinham muito medo disso. E então, o Papa Leão X emitiu uma bula papal, que é uma proclamação, tecnicamente chamada de bula. Ele emitiu uma bula em junho de 1520, que foi uma condenação global daquele pregador incômodo, Martinho Lutero,
Mas devido a vários fatores logísticos, isso não chegou até Martinho Lutero por alguns meses. Essa bula foi intitulada Exsurge Domini, que significa Levanta-te, ó Senhor. E esse era o título da bula, Levanta-te, ó Senhor. E então os cardeais redigiram a bula para o Papa, e ele acrescentou uma introdução manuscrita. E o que ele escreveu foi: Levanta-te, ó Senhor, e julga a tua causa. Um javali selvagem invadiu a tua vinha. Daí o título do sermão de hoje, Um javali selvagem na vinha. Já que, eu também estou sob condenação global, alguns poderiam dizer. Então, o título, um apelo à nobreza adventista, foi escolhido há 5 semanas para fornecer um contexto de reforma, baseando-se nas palavras famosas de Lutero que vocês veem na tela, que ele pronunciou na Dieta de Worms. E como adventistas, ou como protestantes, devemos conhecer essas palavras, palavras famosas. Ao final de sua entrevista com os cardeais, e com a nobreza reunida da Alemanha o observando e o imperador do Sacro Império Romano o assistindo, foi um dos eventos mais notáveis da Idade Média. Tínhamos centenas de pessoas assistindo em seus trajes medievais. E a reforma estava em jogo. E disseram a Martinho Lutero para se retratar, ou ele seria punido. E a resposta dele ao final disso foi a seguinte: ele disse: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão clara, não aceito a autoridade de papas e concílios porque eles se contradisseram. Minha consciência está cativa à... O quê? Palavra de Deus. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar de nada, pois ir contra a consciência não é certo nem seguro. Que Deus me ajude. Amém. Alguns historiadores dizem que ele disse: aqui estou, não posso fazer outra coisa. Não se sabe ao certo se ele realmente disse isso, mas certamente sabemos que ele disse isto aqui. Que Deus me ajude. Amém. Quero refletir por alguns momentos nesta manhã sobre nossa consciência. O que exatamente é e como nós, como adventistas, entendemos seu funcionamento. Já falei em outras ocasiões, biblicamente, o que é a sua consciência. Como você sabe que tem uma consciência? O que significa não ter uma consciência cauterizada? Como você nutre a sua consciência por meio do estudo da palavra de Deus? E por isso não vou abordar esse tema aqui hoje. Quero falar sobre como nós, como adventistas, chegamos à nossa compreensão da consciência ao longo da história, e vamos retomar isso a partir de Martinho Lutero. E assim vamos chegar à consciência que é nosso direito espiritual de nascimento, como protestantes. Portanto, a nossa consciência essencialmente é a faculdade dada por Deus, pela qual o Espírito Santo lhe dá consciência da moralidade de determinadas ações, pensamentos ou feitos. Mas como chegamos a essa conclusão? Bem, vamos começar com Martinho Lutero. Há uma estátua dele em Nuremberg, datada de meados dos anos 1500. A contribuição revolucionária dele para a sua liberdade religiosa hoje foi argumentar que o seu relacionamento com Deus precisa estar livre da intercessão da hierarquia católica. Ou seja, você não precisa ir a um padre para encontrar o perdão pelos seus pecados. Você não precisa ir a um padre para receber, para confessar seus pecados. Você não precisa ir a um padre, para que as escrituras sejam interpretadas para você. Você não precisa ir a um padre para receber o dom da salvação, pois Deus se comunica diretamente com você, através da sua consciência e do seu entendimento do Evangelho. Ele argumentava que qualquer indivíduo, guiado por sua própria consciência, pode se comunicar com Deus e tanto buscar quanto receber o perdão pelos nossos pecados, pelos seus pecados e pelos meus pecados, e a promessa de salvação, sem necessidade de um padre ouvir a confissão, declarar a absolvição, determinar a penitência ou transformar a ceia do Senhor na missa. E assim a consciência tornou-se no pensamento de Martinho Lutero e, a partir de então, no pensamento protestante, o local de encontro entre Deus e o homem. É aí que Deus se conecta com você mais do que em qualquer outro lugar, nem é através da sua consciência e da razão santificada. E nos escritos de Martinho Lutero, os cristãos devem ser guiados pela comunicação com Deus através de sua consciência e de sua compreensão do Evangelho. Lutero defendeu a liberdade de consciência em detrimento da lei eclesiástica medieval, conhecida como direito canônico, e supremacia papal. E meu sermão de 5 semanas atrás foi essencialmente argumentando que minha consciência não está sujeita às determinações de um comitê distante. O que nos leva a Roger Williams. Agora, Roger Williams... a propósito, eu coloquei aquele slide ali.
Eu já li muitos livros na minha vida. Uma biblioteca é um trabalho de amor porque a cada 10 livros que você lê, você doa 8 e fica com 2, certo? Você lê 10 livros e de 8 deles você meio que pensa, ok, não, eu realmente não quero ler isso de novo. Não tem muita utilidade ali. Então, você doa o livro. As ripas da minha cama, aquelas que vão de um lado ao outro, quebraram há alguns anos, então agora eu tenho pilhas de livros debaixo da minha cama, sustentando as hastes de metal que seguram o meu colchão. Então, se um livro é ruim, mas é uma boa edição de capa dura, ele vai debaixo da minha cama e serve para sustentar as ripas de metal. A cada 2 anos, preciso substituí-los porque as ripas cedem. A haste de metal desce e corta os livros. E então, quando alguém pergunta, você gostou do livro que eu te dei? Eu digo, sim, ele está ao lado da minha cama. Mas então, uma boa biblioteca é um livro que é para cada 10 livros que você lê, você fica com 2 e doa 8, que não valem a pena manter. Esperançosamente, eles não estão tão surrados a ponto de você poder dá-los de presente de Natal para alguém. De qualquer forma, cheguei à conclusão na minha vida de que se eu tivesse um livro além da Bíblia, o grande conflito e o desejado de todas as nações seria este aqui, Here I Stand, A Life of Martin Luther. Acho que todo adventista deveria ler este livro. Talvez seja o livro mais empolgante sobre a reforma que você vai ler. Ele é escrito como uma história, não tem teologia seca. A versão que eu tenho tem essas belas xilogravuras do século XV em talhes. Então, é realmente meio datado e você pode conseguir por cerca de $15 na Amazon. E temos essas xilogravuras originais da época de Lutero com escrita alemã nelas. Então, eu encorajo você, se nunca leu este livro, a comprá-lo. Este aqui custou 60 pence. Obviamente foi há muito tempo, mas você pode encontrar essas coisas na Amazon. Here I Stand, de Roland Bainton. É um livro que eu recomendaria para todo adventista ler, e eu encorajo você, sabe, depois do sábado, se não tiver a conseguir uma cópia, porque é uma leitura empolgante. Você percebe como Deus trabalhou através de Martinho Lutero e nos primeiros anos da Reforma. Mas isso nos leva a Roger Williams, porque Roger Williams, este cara aqui, nasceu em 1603, pouco depois da morte de Martinho Lutero. Ele nasceu na Inglaterra, não na Alemanha, e nasceu em uma nação polarizada, e nós também vivemos em uma nação polarizada. Ele nasceu em uma nação polarizada entre um parlamento protestante e um rei que reivindicava o direito divino dos reis para governar, o rei Carlos I, e ele também tinha tendências católicas. E o parlamento protestante, ele não confiava no rei pseudo-católico, achando que ele não iria impor a Inquisição na Inglaterra. Então eles entraram em guerra, e foi aí que Oliver Cromwell, você já ouviu falar de Oliver Cromwell, ele liderou o parlamento protestante, os cabeças redondas, como eram chamados, contra os cavaleiros que lutavam pelo rei Carlos. Bem, a Guerra Civil Inglesa começou na década de 1640, que terminou com o rei Carlos I perdendo a cabeça. Ele foi decapitado, mas Roger Williams fugiu pouco antes da Guerra Civil e foi para a colônia de Massachusetts, em 1631. Agora, Roger Williams era um homem à frente de seu tempo e foi um dos pensadores mais influentes da história americana. Ele rejeitou o conceito que os puritanos tinham de fundir sua fé puritana com o governo civil. Ele rejeitou isso porque argumentava que viemos da perseguição na Inglaterra, porque viríamos para as Américas e começaríamos a nos perseguir de novo. Isso não faz sentido. Se viemos aqui por liberdade, precisamos entender o que liberdade de consciência realmente significa. Agora, por causa de suas ideias, ele pagou um preço alto e, como conta a história, foi forçado a fugir da colônia de Boston no meio do inverno de 1636. Foi um inverno terrível, terrível. E para onde ele foi? Ele foi para a atual Providence e fundou Rhode Island. Agora, Roger Williams era um grande amigo da tribo indígena Narragansett. Ele escreveu um livro sobre a história deles, entendia a língua deles, defendeu-os nos tribunais da Inglaterra quando suas terras estavam sendo tomadas. E, por ser amigo dos índios Narragansett, eles o apoiaram quando ele foi expulso da colônia de Boston, Massachusetts. Então, Roger Williams, quais eram seus pensamentos sobre liberdade religiosa? E hoje diríamos, concordamos com tudo o que ele disse, mas na época, o que ele disse era realmente revolucionário. Então, este é um resumo do que ele disse. Primeiro, ele disse, este é um resumo feito pelo estudioso Edward Abel. Ele diz, a consciência é um dom de Deus. Você concorda com isso? Sua consciência é um presente de Deus, a voz de Deus dentro do homem. Como voz de Deus, a consciência é o meio pelo qual uma pessoa se comunica com Deus.
A consciência, portanto, é um solo sagrado, sendo tanto uma manifestação da obra de Deus quanto o elo do homem com Deus. Por meio da consciência, atos genuínos de fé podem ocorrer. É a base pela qual você se torna um crente. E talvez até um verdadeiro crente ao encontrar o próprio caminho para a salvação. Então Roger Williams argumentou, e ele escreveu muito sobre isso, que a consciência deve ser considerada inviolável. Você não pode tocar na consciência de alguém, porque ela é o nosso caminho para Deus. E é um aspecto inalienável do ser humano. É isso que nos separa do reino animal. O fato de termos consciência e podermos nos comunicar com o nosso Criador, e Ele pode falar conosco através da nossa consciência. Violar a consciência, portanto, é violar a obra de Deus e a nossa dignidade inerente como seres criados à imagem de Deus. Negar a consciência é, portanto, negar a liberdade religiosa. E defender a liberdade religiosa, como que ele significa que honramos, respeitamos e preservamos as consciências de nossos irmãos e irmãs. Só quero fazer uma pausa e dizer que dizem que sou anti-vacina. Não sou. Tomei praticamente todas as vacinas conhecidas, exceto a da Covid. Mas eu realmente afirmo que se você escolher tomar a vacina ou não, eu realmente não me importo. Eu só acredito que você deve agir de acordo com a sua consciência, sem coerção e com consentimento informado. Então essa é basicamente a minha posição sobre esse assunto. Eu não sou contra a vacina, sou contra a coerção. Porque uma vez que aceitamos o princípio de que o governo pode colocar coisas no seu corpo, então você. Isso é um caminho muito perigoso. Aqueles de vocês que se lembram da União Soviética sabem que cristãos eram colocados em instituições mentais na Rússia, hospitais psiquiátricos, e eram alimentados com drogas psicotrópicas para fazê-los perder a sanidade. E isso foi uma violação da consciência e da autonomia corporal deles, e foi usado para justificar e dizer, viu, esses cristãos realmente são loucos. Então, uma vez que você admite a possibilidade de inserir algo à força no corpo de alguém contra a vontade e contra a consciência dessa pessoa, você não faz ideia de onde esse princípio pode chegar. Já vimos dentro da nossa própria memória aonde esse princípio pode levar. Agora, por causa das discussões de Roger Williams sobre esse tema, ele chegou à conclusão lógica de que, portanto, como todos têm uma consciência e todos têm acesso igual a Deus, isso naturalmente resulta na necessidade de tolerância. Tolerância. Ele argumentou que, de uma perspectiva bíblica, devemos respeitar a consciência das outras pessoas, independentemente de sua fé, e ele foi revolucionário. Ele disse, devemos respeitar a consciência dos protestantes, e os puritanos concordavam com isso. Ele também disse que deveríamos respeitar as consciências dos católicos, dos quais os puritanos haviam fugido. Ele também argumentou que deveríamos respeitar a consciência do que ele chamava de turco, que hoje diríamos muçulmanos modernos, e também dos judeus e dos nativos americanos. Então ele argumentou que, como todos têm uma consciência, todos têm acesso a Deus por meio de sua consciência. A conclusão lógica para a liberdade religiosa é que desenvolvamos uma sociedade tolerante, onde respeitamos e honramos a forma como Deus atua na mente das pessoas. E então proteger a consciência se torna a próxima questão. E Williams veio da Inglaterra e da Europa, onde existiam igrejas estatais. Havia a Igreja da Inglaterra, na Inglaterra, que havia perseguido os dissidentes. Você sabe, na Europa houve perseguição por parte da Igreja Católica contra os reformadores protestantes. E, portanto, Roger Williams argumentou, e a maioria de nós concordaria com ele hoje, que por isso é necessário haver uma separação entre igreja e Estado. Uma vez que você une igreja e Estado, como, por exemplo, o papado ou a Igreja da Inglaterra, que é a igreja oficial do Estado inglês, então você inevitavelmente tem perseguição das minorias dissidentes. Isso, assim como a noite segue o dia. No momento em que você une igreja e Estado, você acaba tendo perseguição. E ainda vemos isso hoje no nosso mundo. Isso não. Acontece, Pastor Brian. Sim, acontece sim. Se você for à Grécia, por exemplo, a fé oficial lá é a Igreja Ortodoxa Grega. Ser grego significa que você é ortodoxo. Ser ortodoxo significa que você é grego. Se você é um ortodoxo grego que quer se tornar adventista, você não só perde sua identidade ortodoxa, mas até certo ponto perde também sua identidade grega. E assim, quando você funde nacionalismo e religião em uma igreja estatal, torna-se muito, muito difícil para as pessoas aceitarem as três mensagens angélicas, porque você não está apenas abrindo mão da sua fé.
Até certo ponto, você está perdendo parte da sua identidade como cidadão do país de onde você vem. Então, Roger Williams defendeu a separação entre igreja e Estado. A citação mais famosa dele sobre isso está aí na tela. Ele disse: quando eles abriram uma brecha na cerca, ou no muro de separação entre o jardim da igreja e o deserto do mundo, Deus sempre derrubou esse próprio muro, removeu o castiçal e transformou seu jardim em um deserto, como até hoje. Agora, o que ele está dizendo nessa primeira parte aí? Ele diz que quando temos um muro de separação entre igreja e Estado, e a igreja é o jardim de Deus, e o mundo lá fora é o deserto, quando começamos a abrir buracos nessa separação entre igreja e Estado, o que acontece é que Deus derruba o resto do muro. E ao invés do mundo se tornar o jardim se torna indistinguível do mundo. Portanto, ele disse: se eu conseguir ler daqui de tão longe, estou ficando velho, sabe? Preciso mandar verificar meus óculos. E que, portanto, se ele, isto é, Deus, algum dia quiser, por favor, restaurar seu jardim e paraíso novamente, será necessário que ele seja murado, reservado especialmente para si mesmo, separado do mundo, e que todos os que forem salvos do mundo devem ser transplantados para fora do deserto do mundo e acrescentados à sua igreja ou ao seu jardim. E assim, Roger Williams defendeu essencialmente o muro de separação entre igreja e Estado. E que quando começamos a quebrar essa separação entre as ações da igreja e as ações do Estado, se elas talvez se fundirem ou até mesmo agirem em colaboração uma com a outra, a igreja é inevitavelmente corrompida e prejudicada por esse processo. Portanto, devemos manter um muro constante de separação entre igreja e Estado, para que a tolerância possa ser estendida a todos os cidadãos desse Estado. Seja você ateu, seja você judeu, seja você muçulmano, seja você protestante, seja você, nós sejamos adventista. É necessário haver uma separação entre igreja e Estado, para que todos possam experimentar tolerância em relação às convicções que têm em seus corações e mentes. Portanto, nós, como adventistas, seguimos o caminho de Roger Williams e apoiamos a separação entre igreja e Estado. Nós não defendemos, em nenhum lugar do mundo, que o Estado deva agir em harmonia ou que, basicamente, que a igreja deva ditar ao Estado o que ele deve fazer, e resistimos quando o Estado diz à igreja: é isso que vocês devem fazer, se isso vai contra a palavra de Deus. E, portanto, por implicação, uniões entre igreja e Estado devem ser evitadas a todo custo, porque inevitavelmente levam à perseguição. E qualquer colaboração ou cooperação entre igreja e Estado está repleta da possibilidade de uma perseguição não intencional. Mas é isso que vimos nos últimos 2 anos. Uma colaboração, cooperação ou um alinhamento essencial entre igreja e Estado no mundo adventista, o que resultou em um custo terrível para os adventistas. Isso foi incorporado ao nosso manual de políticas de trabalho. Diz o seguinte: bem, deixe-me ler esta citação primeiro. Nesta famosa metáfora, a separação do mundo é projetada para preservar a pureza da religião. A religião é para os crentes que voluntariamente praticam atos de consciência, enquanto se comunicam com Deus. Ser fiel a Deus é ser fiel à consciência, pois na consciência cada homem e mulher encontra revelada a verdade eterna, que ilumina o caminho para o céu. Assim, a fidelidade à consciência é uma questão de obrigação, para com a convicção religiosa. E essa ideia chegou até a nossa igreja adventista e, pela graça de Deus, quando votamos a cada 5 anos em nossas sessões, votamos uma versão atualizada do nosso manual de trabalho e de políticas, e do nosso manual da igreja em nossas sessões completas da Associação Geral. Isso foi o que votamos há alguns anos. Diz o seguinte: Bem, deixe-me passar para o próximo slide aqui. O uso da força e da coerção, isso está em nosso manual de políticas de trabalho para a Igreja Mundial. É incompatível. Isso significa que é, fundamentalmente, incompatível com a vida, a dignidade e a religião autêntica. Isso trata do relacionamento da pessoa com Deus, seu Criador. Portanto, os adventistas consideram a liberdade religiosa como o direito humano primordial que sustenta todos os direitos humanos. Portanto, o seu relacionamento com o seu Pai Celestial é o seu direito humano número 1, na perspectiva dos adventistas. A forma como você responde a Deus é a sua principal responsabilidade.
É a coisa mais importante da sua vida, porque só Deus tem as chaves da vida eterna. E Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Redentor. Ele pagou todo o preço pelos nossos pecados no Calvário, para que pudéssemos receber o dom da vida eterna. E como já disse antes, vou repetir, a outra maneira de enxergar isso é a seguinte: quando Deus criou Adão em Gênesis capítulo 2, antes de Eva existir, o segundo mandamento não poderia existir. Então o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Sim, mas é só quando Eva aparece que você pode amar o seu próximo como a si mesmo. Até que Eva apareça, você não pode amar o seu próximo como a si mesmo. Portanto, antes de Eva surgir, a principal responsabilidade de Adão e a principal responsabilidade de todos nós hoje é amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Essa é a nossa primeira responsabilidade diante de Deus como seus filhos. E isso foi incorporado ao nosso manual de políticas de trabalho. O manual de políticas de trabalho continua dizendo: nosso departamento de liberdade religiosa, né? Nós temos um na União do Lago, temos um na Mid-América, né? Na União do Lago, temos um na divisão norte-americana e na Associação Geral. É conhecido como PAU, Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, um dos departamentos centrais originais da Igreja Adventista, que foi estabelecido para promover e manter a liberdade religiosa, com ênfase especial na liberdade mais íntima, a liberdade individual de quê? Consciência. O departamento trabalha pelas liberdades religiosas dos membros individuais da Igreja. Portanto, o Departamento de Liberdade Religiosa da nossa igreja existe para honrar, respeitar e possibilitar que você viva a sua vida em harmonia com aquilo que Deus colocou em sua consciência. É por isso que eles existem, para honrar a consciência dos membros individuais. Então, há um pastor em Michigan, e ele e eu temos conversado sobre essas questões nas últimas 4 ou 5 semanas. Ele tem trabalhado nesse tipo de esquema aqui e nós estamos experimentando com isso, mas algumas pessoas preferem ouvir as coisas, outras preferem ver visualmente. Na tela você vê um conceito visual do que estamos falando. Então isso é a liberdade de consciência. Então sim, você tem Deus no topo, que é a verdade. E então Deus fala conosco através de escritos inspirados, que são as escrituras que você vê aí, através da razão santificada e através da revelação natural, que é, você sabe. Você olha para as estrelas à noite e percebe, sabe, como somos pequenos e como é incrível o que é o homem para que te lembres de nós, quando consideramos o quão pequenos realmente somos. Então Deus fala com cada um de nós aqui hoje e com aqueles de vocês que assistem online, através da palavra de Deus, da razão santificada e da revelação natural. E o ponto de encontro entre Deus e você está na sua mente. Não é a sua consciência, é o seu senso moral. E esse senso moral é um terreno sagrado, por onde Deus fala com você. Isso resulta no livre-arbítrio, porque o reino de Deus não é construído sobre coerção, mas sim sobre o amor. E assim resulta em livre-arbítrio guiado pela consciência. E esse livre-arbítrio se expressa em ações que são formadas por uma vontade livre. E essas ações, através de crenças. E essas crenças, então, são colocadas em prática por meio das suas ações. E assim, isso meio que flui do senso moral para o livre-arbítrio, para as crenças e para as ações, guiadas pelas suas crenças. E então, ali embaixo, temos o Estado e a Igreja no sentido de que devemos obedecer ao Estado em todas as coisas, desde que isso não contradiga a palavra de Deus, que devemos ser os melhores cidadãos da nossa nação, mas quando há um conflito entre Deus e o homem, devemos obedecer a Deus antes dos homens. E então isso esse esquema ainda está sendo trabalhado, mas queríamos deixá-lo pronto para este sábado. Só vou compartilhar com vocês e tenho certeza de que esse esquema vai evoluir um pouco mais. Agora, em contraste com isso, você tem este esquema, e este é quando há coerção da consciência, em vez de liberdade de consciência. Então você tem Deus no topo. E enquanto no esquema anterior você vê que Deus, as Escrituras, a razão e a revelação estão todos em harmonia uns com os outros, neste esquema, todos eles têm a mesma cor. Deus ainda está de uma cor ali, mas o Estado e a Igreja estão de uma cor diferente. Ou seja, eles não estão agindo em harmonia com a vontade de Deus. E assim, o Estado atua por meio de leis e mandatos, e a Igreja tem seu próprio manual da Igreja, suas próprias decisões e determinações. Então, você não tem uma consciência livre, mas sim a coerção da consciência, onde o Estado e a Igreja determinam para você no que você vai acreditar.
Isso resulta em uma vontade forçada, que é prescrita ou pela igreja ou pelo Estado. Isso resulta em crenças forçadas, que são involuntárias a partir da sua vontade forçada. E isso resulta em ações forçadas. Isso é involuntário por meio da crença forçada. Agora, é basicamente onde você se torna escravo das ideologias deste mundo, e isso é desumanizador. Deixe-me dar alguns exemplos disso. O massacre em Ruanda, onde as pessoas recebiam listas e lhes diziam: se você não matar essas 50 pessoas, mataremos você e sua família. Uma escolha impossível de se fazer. E o que você faria? É aqui que Deus está fora do quadro. O Estado agora está te coagindo, vai sobrepor sua consciência, vai mudar sua vontade na questão porque você não quer fazer isso. Vai forçar sua crença. Você deixa de acreditar na santidade da vida e vai se envolver em ações forçadas para continuar vivo. E esse é o exemplo clássico disso. A coerção da consciência é antitética ao que Deus planejou para nós, onde Ele se encontra conosco em nossa consciência e nos convence e converte diariamente, e isso se expressa no livre-arbítrio e em crenças que estão em harmonia com as Escrituras e em atos de bondade e amor ao próximo e àqueles ao nosso redor. Então, esses dois esquemas meio que discutem com um pouco mais de detalhe a diferença entre uma consciência livre e uma consciência coagida. Agora, isso se reflete no adventismo. E algumas pessoas me perguntaram sobre isso, então quero falar sobre o conceito de se estou promovendo um individualismo radical. E a resposta é não. Não digo que o que sua consciência disser você deve fazer, pois isso deve estar certo, já que você não sabe se tem uma consciência cauterizada. Ok? Se você pratica repetidamente um pecado, a voz do Espírito Santo vai ficando cada vez mais baixa nessas áreas, até que depois de um tempo, você já não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo falando à sua consciência. E aquilo que você originalmente sabia ser um erro moral, agora simplesmente não importa mais para você e você passa a fazer isso sempre. Não podemos simplesmente assumir que somos radicais, agindo sob a ideia de isso é o que acredito ser certo e todos devem aceitar. No livro de Atos, vemos que o apóstolo Paulo agia de acordo com suas convicções e pregava o evangelho aos gentios, o que não incluía a circuncisão. E ele era seguido por judaizantes que eram cristãos judeus, que insistiam que esses novos cristãos gentios deveriam ser circuncidados para entrar no corpo de Cristo. Então, havia dois grupos diferentes com dois conjuntos de convicções muito distintos. E o que aconteceu foi que, ao invés de a igreja dizer, bem, cada um pode acreditar no que quiser, eles realizaram um concílio, e todos se reuniram em Jerusalém, os anciãos, os apóstolos, os crentes, e discutiram a questão. E eles chegaram a uma conclusão. Vocês todos conhecem a história em Atos 15, o concílio de Jerusalém. E a conclusão da questão foi que eles ouviram o caso. Os judaizantes expuseram seu ponto de vista, o apóstolo Paulo relatou como o Espírito Santo estava agindo, e eles chegaram a uma conclusão. Eles chegaram a uma conclusão, e então a suposição era de que todos viveriam de acordo com essa decisão, porque o corpo de Cristo havia se reunido. Agora, a ironia disso, a absoluta ironia é que eles dizem que não precisamos circuncidar os gentios. E no capítulo seguinte, o que Paulo faz? Ele vai e circuncida seu companheiro de trabalho Timóteo. Então você sabe, Paulo não é um grande exemplo a ser usado nessa área. Ele tinha uma justificativa missiológica, mas não vamos falar sobre isso especificamente agora. A questão é que, como adventistas, nós reconhecemos que o que aconteceu na época de Lutero pode acontecer em nosso tempo e precisamos evitar isso. Então, quando Lutero disse, aqui você tem a Igreja Católica que determina no que você vai acreditar através de dogmas e das declarações infalíveis do Papa, nós rejeitamos isso. E então o pêndulo balançou para o outro lado, para o individualismo radical, onde cada um faz o que quer e acredita no que quer, e isso levou ao caos social, contribuindo para a revolta dos camponeses, que foi uma guerra civil na Alemanha. Foi uma época terrível. Então Lutero, ele começou aceitando a autoridade do Papa, depois foi para o individualismo radical e a reforma radical. E então meio que voltou para uma posição intermediária, que era essencialmente o modelo de Atos 15. E seguimos esse princípio no Adventismo hoje. Nós dizemos que, digamos, irmão Moreno, digamos Victor, digamos que o irmão Victor esteja convencido amanhã de que, não sei, a Terra é um cubo.
Hipoteticamente, sim. E ele está convencido de que a Terra é um cubo. E diz que isso tem profundas implicações teológicas. E ao invés de a Igreja Mundial simplesmente dizer, sim, isso deve ser verdade. Sim, o mundo é um cubo. O irmão Victor está convencido disso em sua consciência. O que aconteceria é que a igreja local estudaria com você, irmão Victor. E, eles estudariam com você e estudariam com você. E se você conseguisse convencer esta igreja aqui de que o mundo é um cubo, então esta igreja faria uma representação para a Associação de Illinois de que o mundo é um cubo. E se a Associação de Illinois for convencida, então o assunto vai para a divisão norte-americana para ser discutido. E se eles forem convencidos disso, vai para a sessão da Conferência Geral. Tudo bem? Então, se Deus conduzir alguém a uma nova verdade, digamos que o mundo é um cubo, o que eu não acredito que seja, mas talvez o Victor esteja defendendo esse argumento. Você acredita nisso, irmão Victor? Não. Ok. Bem, fico feliz que você não acredite. Então, o ponto é o seguinte. Quando alguém traz uma convicção para outra pessoa, nós não a aceitamos automaticamente de imediato. Nós a submetemos a um processo de filtragem. Nós a levamos ao corpo de crentes, levamos à congregação local, levamos ao escritório da associação e aos nossos líderes da associação, vai para a divisão norte-americana. E você tem membros de todo o país discutindo o assunto. Isso faz sentido ou não? Se acharem que faz sentido, então apresentam uma representação à Igreja Mundial. E quando a Igreja Mundial se reúne, com leigos de todo o mundo reunidos para discutir o assunto, então a questão é decidida. Portanto, não temos um individualismo radical. E também não temos o dogma da igreja. Temos um processo pelo qual uma nova luz é filtrada pela igreja, até que haja um processo de decisão como isso é realmente verdade ou não. Nesse contexto, estávamos lendo O Espírito de Profecia, a irmã White em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 492. E essa é uma citação muito conhecida. Ela diz: voltar. Sim. Obrigado, pastor. Obrigado. Fui mostrada que o julgamento de nenhum homem deve ser entregue ao julgamento de qualquer outro homem. Mas quando o julgamento da Conferência Geral, com isso ela quer dizer, não o comitê administrativo, mas a sessão completa com membros de todo o mundo reunidos. Quando o julgamento da consciência geral, que é a mais alta autoridade que Deus tem sobre a terra, é exercido, a independência e o julgamento privados não devem ser mantidos, mas precisam ser entregues. Seu erro, ela está escrevendo para alguém aqui, foi em manter persistentemente seu julgamento pessoal sobre seu dever, contra a voz da mais alta autoridade que o Senhor tem sobre a terra. Você não parecia ter uma verdadeira noção do poder que Deus concedeu à sua igreja na voz da Conferência Geral. Agora, o que ela não está falando aqui sobre a administração da Conferência Geral, o comitê administrativo da Conferência Geral, ou o departamento de poder da Conferência Geral. Ela está falando aqui sobre quando crentes de todo o mundo se reúnem e, na verdade, tiveram anos para pensar e orar sobre esses assuntos antes que uma decisão seja tomada. Ok? Para que algo seja votado como crença fundamental na Conferência Geral. Leva de 5 a 10 anos, às vezes 15 anos. Há um longo processo de diálogo e estudo, envolvendo membros da África, Ásia, América Latina, Interamérica, América do Norte e Europa, até chegarmos a algo em que possamos concordar. Então, um exemplo disso na prática é a crença fundamental 22, que diz: para que o Espírito recrie em nós o caráter do nosso Senhor, nos envolvemos apenas naquilo que produzirá pureza, saúde e alegria semelhantes às de Cristo em nossas vidas. Isso também significa que, porque nossos corpos são templos do Espírito Santo, devemos cuidar deles de forma inteligente. Juntamente com exercícios adequados e descanso, devemos adotar a dieta mais saudável possível e abster-nos dos alimentos impuros identificados nas Escrituras, como bebidas alcoólicas, tabaco e o uso irresponsável de drogas e entorpecentes são prejudiciais ao nosso corpo. Devemos também nos abster deles. Então, este é um exemplo clássico de algo com o qual concordamos como igreja, certo? Agora, você vai notar nesta declaração teológica, crença fundamental, 22, e todas são escritas de forma muito semelhante, que concordamos com os princípios das Escrituras. Por exemplo, concordamos que existem alimentos puros e impuros, ok? Mas nós não determinamos os detalhes de como você realmente aplica isso na sua vida.
Então, se você tiver uma festa de aniversário amanhã e tiver que escolher entre um hambúrguer Impossible ou um hambúrguer de carne bovina, a igreja não só interfere nessas questões. Nós deixamos isso para a sua consciência. Nós dizemos, estes são os ensinamentos da Bíblia. Estes são os princípios das Escrituras. Existe carne limpa e carne impura. Esta é a dieta original. Era basicamente o quê? Frugívora ou vegana no Jardim do Éden. Mas nós concordamos nessas coisas como um corpo mundial, mas a forma como você aplica isso, deixamos para a sua consciência individual. Então, concordamos sobre a verdade, mas não ditamos ao crente como você deve aplicá-la em sua vida. Isso faz sentido? Então, mesmo que concordemos em certas coisas nas verdades das Escrituras, a forma como você aplica isso fica a seu critério. Então, sabe, quando acabamos de celebrar o quinquecênio, aniversário de casamento hoje para você, irmão. Quando você se sentou com o pastor e se casou há 50 anos, certos princípios bíblicos foram apresentados para o seu casamento. Mas a forma como você aplicou isso ficou a critério seu e de sua esposa, em boa consciência, para aplicar esses princípios e descobrir como construir um casamento saudável. E o mesmo acontece com nossos corpos. Temos princípios bíblicos de saúde nas Escrituras, mas a forma como os aplicamos fica a critério e a consciência de cada crente individualmente, reconhecendo que cada pessoa tem uma situação de vida única, um estado de saúde único, preocupações de saúde específicas e uma capacidade diferente de comprar alimentos. Você pode morar em uma parte dos Estados Unidos onde há um deserto de vegetais. Eles realmente existem. É difícil encontrar comida de qualidade em muitas das nossas grandes cidades aqui nos Estados Unidos. E por isso, deixamos essas questões para a consciência individual. Isso nos leva ao terceiro estágio. O próximo estágio do nosso sermão aqui, que é a questão existencial. E é mais ou menos aqui que a teoria encontra a prática, por assim dizer. O sermão de apelo de 5 semanas atrás, que circulou pelo mundo todo, não teve como foco as vacinas. Alguns acham que sim, mas não teve. Ele não se concentrou nos prós e contras das vacinas. Deixamos isso para que você faça o seu melhor julgamento. Estamos lidando com uma questão existencial para uma denominação protestante. Há 2 afirmações problemáticas que eu gostaria de abordar primeiro nessa questão existencial. Primeiramente, a declaração do ADCOM de 2015, da Conferência Geral sobre Vacinação. Está aqui. ADCOM significa Comitê Administrativo e diz: a Igreja Adventista do Sétimo Dia dá ênfase à saúde e ao bem-estar. Essa ênfase baseia-se na revelação bíblica nos escritos da irmã White, cofundadora da Igreja, e na literatura científica revisada por pares. Assim, incentivamos a imunização e vacinação responsáveis, e não temos nenhuma razão religiosa ou baseada na fé para não encorajar nossos membros a participarem de forma responsável em programas de imunização protetora e preventiva. Valorizamos a saúde e a segurança da população, o que inclui a manutenção da imunidade coletiva. Não somos a consciência do membro individual da Igreja e reconhecemos as escolhas individuais. Elas devem ser exercidas pelo indivíduo. A escolha de não se imunizar não é e não deve ser vista como um dogma ou doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você pode dizer, mas bem, essa é uma declaração justa. Bem, isso é um tanto problemático. Primeiramente porque a frase, não temos nenhuma razão religiosa ou baseada na fé para não encorajar nossos membros a participar, isso é uma conclusão teológica. Isso não é uma conclusão médica, é uma conclusão teológica. Não temos razões religiosas ou baseadas na fé. Está aí na tela. Não temos razão religiosa ou baseada na fé. Esta é uma conclusão teológica. A partir de uma compreensão teológica e uma interpretação das Escrituras. Agora, o desafio com isso é que o Comitê Administrativo tem cerca de 6 áreas de autoridade definidas. Eles podem, tomar decisões para a Conferência Geral, no que diz respeito à criação de comitês permanentes para tarefas específicas, supervisão financeira, de orçamentos, planejamento e desenvolvimento para a Igreja Mundial, questões de pessoal, assuntos administrativos gerais e a publicação dos guias de estudo bíblico da Escola Sabatina. Essas são as 6 áreas, nos termos de referência do ADCOM. Agora, só para entender como isso funciona, nós temos a Conferência de Illinois. Somos abençoados pela Conferência de Illinois aqui. E a Conferência de Illinois tem um comitê executivo. Mas é quase certo que também tem um comitê administrativo. E
O comitê administrativo lida com a administração interna. E essa administração é do quê? Bem, nós somos membros e devolvemos nossos dízimos para a conferência. Onde há prédios da conferência, como este prédio, devolvemos nossos dízimos e há pastores, obreiros bíblicos e evangelistas. Esses são os funcionários. E o comitê administrativo lida com os orçamentos, os prédios e as pessoas dentro da conferência. Essa é a área de jurisdição definida deles, certo? Eles são o comitê administrativo. Eles estão sempre movendo as peças no tabuleiro de xadrez. E assim, o ADCOM da Conferência Geral tem essas 6 áreas de responsabilidade definida. Todas essas são questões administrativas internas da Conferência Geral e das entidades da Igreja Mundial. Agora, a Conferência Geral, em sua carta sobre mim para a Igreja Mundial, reivindicou a autoridade de dizer que, você sabe, nós somos a favor das vacinas, etc. E não temos objeção a mandatos. Eles dizem que o ADCOM tem autoridade para tomar decisões por causa desta frase aqui. E essa frase aparece nos termos de referência do ADCOM. Portanto, o ADCOM, ou a Conferência Geral, tem o direito de considerar outras questões administrativas rotineiras à medida que surgem, né? E dar orientações gerais às entidades da Igreja Mundial quando solicitado. Agora, eu não sei como você se sente em relação a isso, mas a pandemia de Covid não foi uma questão administrativa rotineira. E também isso não envolve o pessoal, os orçamentos ou as instituições da igreja. Envolve cada homem, mulher ou criança no planeta Terra. Eu já fui secretário tesoureiro de uma união, posso te dizer o que é uma questão administrativa rotineira. Uma questão administrativa rotineira é dizer, olha, esse missionário vem deste país, a taxa de câmbio mudou, o salário dele foi reduzido pela metade em valor, podemos resolver esse problema? Isso é uma questão administrativa rotineira. Ou, o seguro de saúde que temos não cobre malária neste país. Podemos, por favor, mudar o seguro de saúde para todos os missionários da Igreja Mundial? Isso é uma questão administrativa rotineira. E as respostas são dadas às entidades da Igreja Mundial. Entidade é um termo técnico. E basicamente significa que temos um anuário adventista, que é como o álbum de fotos da família, e toda conferência, toda missão, todo campo, toda universidade, toda clínica que pertence à Igreja Adventista está no anuário e são conhecidas como entidades da Igreja Mundial. Então, isso significa que as decisões, essas questões administrativas rotineiras, as respostas são dadas às conferências, às missões, aos campos, às universidades, aos hospitais que pertencem à Igreja Adventista. Mas as decisões sobre vacinação e aquelas que estão sendo publicadas online, na verdade, vão para todos os governos e todos os empregadores do mundo, o que nunca fez parte do escopo de responsabilidade do ADCOM. E quando divulgamos essas declarações, há consequências imprevistas. Então, esta declaração aqui, a declaração sobre vacinação de 2015 foi publicada porque houve um surto de sarampo no sul da Califórnia. Antes desse surto de sarampo, o sul da Cali, ou a Califórnia, permitia que qualquer família tivesse uma objeção às vacinas por 3 motivos: religioso, filosófico ou médico. Mas depois que a vacina contra o sarampo foi lançada, e várias igrejas disseram, não temos objeção às vacinas, a Califórnia eliminou a objeção religiosa e a objeção filosófica. Então agora, se você está criando seus filhos na Califórnia, porque igrejas como a nossa declararam não ter objeção a esse tipo de coisa, você perdeu sua objeção religiosa e perdeu suas objeções filosóficas. Existem efeitos colaterais e consequências imprevistas para as próximas gerações, porque nós temos emitido esta declaração em particular. E assim, eu acredito que o Manual de Políticas de Trabalho da Conferência Geral, que é a nossa Constituição, diz assuntos teológicos, incluindo e até mesmo a votação de novas crenças fundamentais, são de responsabilidade da CG em uma sessão completa. Isso não é responsabilidade do ADCOM, com a maioria dos representantes leigos votando. Então, quando votamos em questões teológicas, como Igreja Mundial, há uma maioria de leigos na sessão. São pessoas como nós aqui hoje. Não são os funcionários da igreja que lançam a maioria dos votos. São os leigos cujas vidas são mais impactadas por essas decisões. E assim, a Constituição da Conferência Geral basicamente diz que, pelo Manual de Políticas de Trabalho da Conferência Geral, a definição das crenças denominacionais é confiada à CG em sessão plena, ou em sessão ali. Portanto, não é possível que o ADCOM faça declarações teológicas que afetem profundamente todos os adventistas do mundo hoje.
está além do escopo de autoridade deles. É muito, muito simples. É algo terrível para mim ter que dizer. E ficar aqui dizendo isso porque sei que há consequências pessoais por eu falar coisas assim, mas é a verdade. E quando somos ordenados, somos instruídos a pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. E agora o que estou dizendo certamente está fora de tempo, pelo menos para mim pessoalmente. Então houve uma declaração de reafirmação em 25 de outubro de 2021, que foi divulgada. Ela foi votada na verdade nem foi votada pelo ADCOM, mas pela administração da Associação Geral, pelo Departamento de Saúde, pelos Departamentos de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, pelos advogados da Associação Geral e por Loma Linda. Eles reafirmaram, por isso se chama Declaração de Reafirmação. Eles estavam reafirmando a declaração sobre vacinação de 2015, mas foram além disso. Eles não apenas reafirmaram, eles fizeram uma declaração linda, na qual disseram que os membros, você e eu, devemos buscar nas Escrituras, devemos pedir a orientação do Espírito Santo em nossa consciência, enquanto lidamos com essas questões sobre vacinas. E tudo isso é muito bom, e eu os aplaudo por isso. Foi bom que eles reconheceram que Deus realmente nos guia individualmente nessa área. Não tenho dúvida quanto a isso. Mas a conclusão deles foi a seguinte. No momento final, esse é o ponto principal. Portanto, reivindicações de liberdade religiosa, pelas quais entendemos consciência individual, não são usadas de forma apropriada para se opor a mandatos do governo ou programas de empregadores destinados a proteger a saúde e a segurança de suas comunidades. Então, ao final dessa declaração de reafirmação, basicamente dissemos aos governos deste mundo, façam o que quiserem com eles, aos nossos membros. Se vocês impuserem um mandato mensal, um mandato semanal, um mandato trimestral, um mandato a cada 6 meses, não temos objeção a isso. Eu protesto contra tais declarações. Eu não aceito tais declarações. E essa declaração não vem da Igreja Mundial, não vem do Comitê Executivo da Associação Geral, não vem do Comitê Administrativo da Associação Geral. É um grupo ad hoc de 4 departamentos. Que nunca receberam autoridade para fazer declarações desse tipo que impactam diretamente você e sua vida. Especialmente quando a declaração diz, você deve ser guiado por sua consciência, mas, no final das contas, apoiamos qualquer governo que queira sobrepor sua consciência. Então, nessa declaração de reafirmação, passamos de, em 2015, dizer adventistas não têm objeções religiosas à imunização, para agora dizer adventistas não podem usar liberdade religiosa ou consciência para se opor a programas de vacinação obrigatória do governo ou do empregador. Isso não é apenas reafirmar o que tínhamos em 2015. Isso foi muito além disso. E então, a pergunta que devemos enfrentar, tendo discutido essas 2 declarações, a pergunta que devemos fazer como adventistas hoje é a seguinte. Quero perguntar a vocês, como congregação, isso é uma enquete informal. O ADCOM, que é o Comitê Administrativo, melhor dica, Comitê Administrativo, ou qualquer grupo ad hoc interdepartamental na Associação Geral tem autoridade para determinar as crenças teológicas adventistas para os adventistas do mundo todo, ou B, emitir declarações de posição que determinem, neguem ou sobreponham as consciências dos adventistas ao redor do mundo? Essa é a questão essencial. E as pessoas disseram que meu sermão era sobre vacinas. Não, é sobre o que significa ser um protestante. Um pequeno grupo de pessoas que você nunca vai conhecer e que não sabem nada sobre você, tem o direito de emitir declarações que determinem sua consciência, que neguem sua consciência, que sobreponham sua consciência. E eu protesto e digo respeitosamente aos irmãos e irmãs que tomaram essas decisões. Vocês foram além dos seus limites nessas declarações. Vocês não têm o direito de dizer essas coisas. A questão que estamos enfrentando hoje é essencialmente a mesma que Lutero enfrentou. Deus deu a um seleto grupo o direito de tomar decisões que negam ou sobrepõem as consciências de milhões, incluindo as suas decisões, em algo que é uma decisão profundamente pessoal. A administração da Associação Geral afirma ter esse direito e eu protesto e rejeito respeitosamente esse direito presumido. E eu acredito que a grande maioria dos adventistas, se tivesse a oportunidade, rejeitaria o comitê administrativo da Associação Geral, reivindicando tal autoridade sobre sua consciência, independentemente das questões apresentadas. Agora, isso é realmente importante porque a administração funciona como um mecanismo de catraca. Se concordarmos agora que o comitê administrativo da Associação Geral tem o direito de sobrepor sua consciência nesta questão,
Eles dirão que têm esse direito de sobrepor sua consciência nas questões de amanhã. É assim que a administração funciona. Se dissermos agora que um determinado grupo de pessoas tem o direito de sobrepor a sua consciência hoje sobre o tema de hoje, então amanhã você pode descobrir que sua consciência foi anulada e isso será profundamente prejudicial para você. Portanto, ser a favor ou contra a vacina é irrelevante, assim como ter sido vacinado ou não. Ainda podemos estar no livro da vida do Cordeiro. Ainda somos irmãos e irmãs, isso realmente não importa. O que estou dizendo como um palestrante sobre liberdade religiosa, não estou falando em nome da AFM, caso alguém pergunte. Estou falando como um pastor que se interessa por liberdade religiosa. O que estou pedindo é o reconhecimento de que precisamos respeitar a consciência dos nossos membros em questões que não são definidas pelas Escrituras. Então, qual tem sido o impacto dessas declarações sobre os adventistas? Bem, eu sou pastor e vou te dizer o seguinte. Do ponto de vista pastoral, essas declarações têm sido catastróficas para os adventistas comuns em todo o mundo. Agora, aqui nos Estados Unidos, somos abençoados, sabe? A Suprema Corte derrubou a exigência da OSHA para empregadores com mais de 100 funcionários. E, também derrubou a exigência para contratados federais. Ainda temos a exigência para profissionais de saúde, certo? Então, é uma situação meio mista na Suprema Corte. Mas se você vive logo ao norte da fronteira, aqui no Canadá, a situação é completamente diferente. A situação lá em cima é terrível. A União tem sido inundada com ligações desesperadas de adventistas que, por qualquer motivo, dizem, eu não posso tomar essa vacina, e que estão tendo seus pedidos de isenção religiosa negados, porque essas declarações da Associação Geral foram citadas. Bem, você é adventista, você não tem objeção a isso por motivos religiosos, e por isso estão perdendo seus empregos. E nas últimas 5 semanas tenho sido inundado com e-mails, mensagens de texto e ligações de pessoas que eu não conheço, nem de Adão, nem de Eva, que têm essas histórias comoventes de perda e sacrifício. Pessoas perderam suas casas porque não conseguem pagar as hipotecas. Ontem mesmo eu estava conversando com uma senhora lá no Canadá que perdeu o emprego por causa dessas declarações e dos mandatos de vacina em meados de outubro. E, por causa disso, o marido dela agora trabalha no exterior para poder sustentar a família que ficou no Canadá. E ela perdeu o emprego, uma irmã inocente, cuja vida foi completamente virada de cabeça para baixo por declarações que foram feitas e que, na verdade, nunca deveriam ter sido feitas. É catastrófico para os adventistas do mundo todo terem que conviver com essas declarações. O custo humano é horrendo. De uma perspectiva missiológica, e vou falar aqui, eu só optei como missionário e como pastor, mas como missionário. Não em nome da AFM, no caso alguém esteja se perguntando. Mas sob a ótica missiológica, a leitura bíblica de hoje foi o chamado de convocação. Esse é o nosso propósito como adventistas, resgatar as 3 mensagens angélicas, o último chamado de misericórdia de Deus para um mundo que está morrendo. Agora, como missionário, que você está absolutamente interessado na liberdade religiosa. Por quê? Porque antes de colher uma colheita, é preciso semear a semente. E para semear a semente, você precisa ter acesso ao campo. Faz sentido? Você não pode semear a semente se não tiver acesso ao campo. Quando países bloqueiam estações de rádio cristãs, sites cristãos na internet e não permitem igrejas visíveis ou a entrada de missionários, consideramos esses lugares como partes não alcançadas do mundo. Esses 40% do mundo crescem em porcentagem a cada ano. Não está melhorando. Estamos ficando para trás, porque há uma restrição à liberdade religiosa em país após país após país. Então nós, como missionários, como missionário, e estou absolutamente interessado na liberdade religiosa, porque se eu não consigo levar as pessoas, a Igreja Adventista está restringida em lugares como a Índia, que agora está passando por um programa de reversão, forçando as pessoas a voltarem do cristianismo para o hinduísmo. Você se converteu, agora vai reverter, porque somos uma nação hindu, por exemplo. Isso cria enormes problemas para o evangelho.
e a mensagem de misericórdia de Deus para o tempo do fim, as 3 mensagens angélicas que foram lidas para nós hoje, pressupõem que no final dos tempos, pouco antes de Jesus voltar, pouco antes do fechamento da porta da graça, cada pessoa nesta terra ainda mantém alguma liberdade de consciência para responder positivamente ao chamado de temer a Deus e dar glória a Ele. Isso faz sentido? Porque as 3 mensagens angélicas seriam proclamadas se as pessoas não tivessem liberdade para responder? A liberdade de consciência. Portanto, como adventistas, devemos ser defensores da consciência. Mesmo que as pessoas respondam de forma diferente, ainda assim devemos ser defensores da consciência. Porque se as pessoas não tiverem liberdade de consciência, não poderão responder livremente às 3 mensagens angélicas. Portanto, temos um interesse absoluto na liberdade religiosa, tanto de uma perspectiva missiológica quanto de uma perspectiva pastoral. Na janela 1040, onde eu faço a maior parte do meu trabalho, há uma hesitação muito significativa em relação às vacinas em geral, não apenas as vacinas contra a Covid. E por que isso acontece? Porque empresas farmacêuticas ocidentais realizaram pesquisas antiéticas em certos países durante longos períodos, com consequências terríveis para as comunidades locais, especialmente em partes da África. Tem sido horrível. E por causa disso, há uma resistência enorme a qualquer tipo de injeção, vinda de qualquer empresa ocidental, empresa farmacêutica. Então, se você é muçulmano no Benin e um missionário te encontra e você quer aceitar o evangelho, já é difícil o suficiente para você se tornar um adventista vindo de um contexto muçulmano. Mas então imagine, descobrir como esse muçulmano no Benin, que ao se tornar adventista, a posição oficial da igreja que você está entrando é que o governo pode vaciná-lo à força quantas vezes quiser. Vindo de uma cultura onde houve enormes abusos de direitos humanos por parte de empresas farmacêuticas ocidentais experimentando em comunidades locais. Missiologicamente, isso é suicida. Simplesmente não faz sentido. E no Ocidente, nos Estados Unidos, no Canadá, na Áustria, na Austrália, na Nova Zelândia, milhões estão protestando contra as manas exigências, não é mesmo? Sim. Pela graça de Deus, parece que a pandemia de Covid está entrando em seus, você sabe, dias finais. Sou muito grato a Deus por isso. É real. Pessoas reais morreram. É uma praga terrível. Mas à medida que a pandemia de Covid vai passando, a narrativa está desmoronando. E cada vez mais pessoas no Ocidente percebem, talvez pela primeira vez, que realmente existe o bem e o mal neste mundo. Cada vez mais pessoas em nossas sociedades ocidentais percebem que existe verdade e existe falsidade. Cada vez mais pessoas neste mundo estão buscando a verdade. Cada vez mais pessoas em nosso mundo, especialmente no Ocidente, foram sacudidas de seu conforto materialista. E, percebem que há mais pelo que viver do que, você sabe, apenas a NFL ou uma boa refeição. E as pessoas em nosso mundo hoje estão buscando a verdade. E estão dispostas a abandonar as crenças do passado para ouvir a verdade. Um exemplo clássico disso é o Capitão Graham Hood. Você conhece o Capitão Graham Hood? Ele era piloto da Qantas, um dos pilotos mais experientes da Austrália. Pediram para ele tomar a vacina. Ele disse, me mostre você sabe, a bula que vem com o remédio. Eles mostraram para ele. Literalmente, está em branco, não tem nada escrito. Ele disse, vocês me pagam para tomar decisões de risco e benefício toda vez que eu piloto um avião. Esse é o meu trabalho, fazer análise de risco. Isso é o que significa ser piloto. E vocês estão me pedindo para tomar algo onde não há riscos ou benefícios descritos. Eu não vou fazer isso. Então ele foi demitido. E agora fala para multidões de 50 mil, 150 mil, 150 mil pessoas na Austrália, apresentando o Evangelho Eterno, distribuindo o livro O Grande Conflito em números nunca antes vistos na Austrália, porque as pessoas percebem que existe o bem e o mal, existe a verdade e a mentira, e elas estão em busca de respostas. Mas, tragicamente, nós nos alinhamos globalmente com Fauci e a falsidade, com a Pfizer e a grande indústria farmacêutica. Estamos mais uma vez do lado errado da história. Portanto, eu argumentaria, como pastor, que essas declarações são catastróficas para o bem-estar dos membros em muitos países, que estão sofrendo desnecessariamente, porque essas declarações foram feitas e estão sendo usadas contra eles para negar seus pedidos de isenção. Missiologicamente, essas declarações são suicidas. Isso está prejudicando o nosso impacto, está prejudicando nossa capacidade de levar o Evangelho, especialmente na janela missionária 10-14. Acredito que elas são institucionalmente ilegítimas.
e realmente precisam ser revogadas para iniciar o processo de cura pós-Covid em nossa igreja. Reconstruir nossa unidade adventista mundial, recuperar nossa credibilidade missiológica, resgatar nossa identidade protestante e restaurar a primazia da consciência na igreja adventista. Eu realmente acredito que essas declarações precisam ser revogadas. Agora nós servimos. Eu conheço o pastor Wilson. Ele é um homem piedoso, um homem temente a Deus. Acredito que ele acredita na primazia da consciência. Mas acredito que, de alguma forma, a narrativa saiu do nosso controle no nível da Igreja Mundial. Eu não sei como isso aconteceu. E peço que vocês orem por nossos líderes, porque eles são homens e mulheres de Deus. E peço que Deus os impressione quanto à necessidade de revogar a declaração para que adventistas inocentes não sejam mais prejudicados. Então, o que dizemos em conclusão hoje? Esse não é um tipo de sermão fácil de se pregar. Primeiramente, não perca a esperança. Sim, este mundo está cheio de pecado, tristeza e sofrimento, mas isso vai chegar ao fim. E quando esse fim chegar, toda lágrima será enxugada. Jesus está voltando, e nós, como adventistas, somos chamados a proclamar a bendita esperança. Em segundo lugar, Deus tem um movimento remanescente. Ele é conhecido como a Igreja Adventista. Não pensem em se afastar dela. Enquanto tivermos liberdade, vamos trabalhar juntos, vamos permanecer unidos, vamos avançar juntos. Oremos por nossos líderes e usemos os dons espirituais que Deus concedeu a cada um de nós, para que o maior número possível de pessoas esteja no mar de vidro diante do trono de Deus. Não desista de nada. Permaneçam unidos, adorem juntos e evangelizem juntos. Alcancem a nossa comunidade juntos. Seja uma bênção em sua comunidade por meio de sua congregação local e em parceria com sua associação. Trabalhem juntos. Em terceiro lugar, provavelmente há pessoas nesta congregação e provavelmente pessoas assistindo online hoje que foram negativamente impactadas pelos lockdowns, pelos mandatos, talvez tenham sofrido lesões causadas pela vacina ou tenham sido prejudicadas pelo próprio coronavírus. Eles podem estar com Covid longa. Quero encorajar vocês, como congregação, a cuidarem das pessoas em sua igreja que foram prejudicadas por essa experiência com a Covid e a encontrarem maneiras práticas de ajudá-las. Talvez vocês tenham um fundo Dorcas, talvez possam criar um fundo para a Covid e colocar dinheiro nesse fundo, para que possamos ajudar nossos irmãos e irmãs que foram afetados por essa terrível pandemia. Há pessoas que têm feridas e perdas visíveis e outras que têm perdas invisíveis. Mas conheça a sua congregação. Talvez alguém esteja lutando contra a Covid longa, talvez precise de ajuda. Unam-se como congregação, unam-se com a sua conferência e sejam uma bênção para aqueles que foram afetados por essa pandemia de Covid. Em quarto lugar, envolva-se em atividades de discipulado e alcance. O livro O Grande Conflito. Talvez seja o livro para os tempos em que vivemos. E talvez sejamos retirados da internet. Provavelmente seremos. Mas eles não podem tirar a literatura das estantes das pessoas. Então envolva-se com o Ministério de Literatura. Somos abençoados com o espírito de profecia. Você, na entrada da igreja ali fora, quando entrei, lá estava escrito O Grande Conflito e havia alguns outros livros lá. Peguei um para mim e ia citar O Grande Conflito. Acabei não citando, mas tudo bem. Envolva-se. Leve esses livros com você no carro, leve-os com você para o trabalho. Se alguém disser, eu não sei para onde o mundo está indo, e muita gente tem esse sentimento hoje em dia, você pode dizer, eu não tenho todas as respostas, mas este livro me trouxe muito conforto e esperança. Dê uma chance. Leia e veja como Deus trabalha no coração dessa pessoa. Então, envolva-se em atividades de alcance e discipulado. Também gostaria de convidar você a entrar em contato com a liderança da sua união. Você faz parte, nós fazemos parte da União do Lago. Para vocês que estão assistindo, seja qual for a união da qual fazem parte, entrem em contato com a liderança da sua união e solicitem de forma respeitosa que quando formos votar nos líderes na sessão da Associação Geral em junho deste ano, escolhamos líderes que respeitem a consciência dos membros ao redor do mundo e que não assumam a autoridade de sobrepor a consciência dos membros. Isso pode ser interpretado como uma declaração política, mas nós, como membros, não temos outra forma de influenciar a Igreja Mundial, a não ser dialogando com a liderança da nossa união. Portanto, sua união é a União do Lago. Envolva-se, ore com eles. E peça respeitosamente que sejam eleitos líderes que respeitem a consciência dos membros. Nosso direito de nascimento espiritual inclui, voltando à frase de Martinho Lutero, inclui o famoso discurso de Lutero na Dieta de Worms em 1521. Novamente, a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão clara, não aceito a autoridade de papas e concílios, pois eles se contradisseram. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou renunciar a nada, pois ir contra a consciência não é certo, nem seguro. Que Deus me ajude. Amém.
Nós poderíamos parafrasear isso como adventistas hoje, da seguinte forma: sou um cristão adventista do 7º dia protestante. Ir contra a consciência não é certo nem seguro. Minha consciência está cativa à palavra de Deus, não a nenhum ADCOM ou a qualquer comitê ad hoc. Revoguem as declarações e libertem minha consciência. Amém. Que Deus nos abençoe, enquanto vivemos e brilhamos por Ele em parceria com a conferência e com nossas irmãs em Chicago. Que possamos ser uma bênção e apontar as pessoas para o fato de que existe uma bendita esperança. Jesus está voltando. Amém.